Fala galera, tô de volta pro canal e dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo sobre os spoilers do capítulo 301 de Blue Lock. Cara, pode se animar porque esse capítulo tá incrível. Nós tivemos desde todo mundo do Blue Lock que passou pra fase da Copa do Mundo sendo reconhecido, quanto o próprio Nagi percebendo que ele foi realmente expulso do Blue Lock. Então se você tá pelo menos animado, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra todos os seus amigos que também curtem Blue Lock e bora pro vídeo sem enrolação. Mas antes, se você tem o sonho de se tornar um youtuber de sucesso, pôr em prática tudo que você sempre quis, seja para gravar vídeo de jogos ou de anime, seja lá o que for, o Tio Sam tá com um curso excepcional que vai te ensinar tudo para você se tornar um youtuber de sucesso e monetizar em várias plataformas digitais. E eu, como um aluno, posso te dizer que é quase impossível você seguir os passos dele e você não conseguir ganhar dinheiro com o YouTube. Então se você se interessou, dá uma olhada no link da descrição ou no primeiro comentário fixado que vai estar todas as informações que você precisa lá. Ele revela muitos segredos e tá por tempo limitado, então se você não correr agora você vai perder essa oportunidade. Bora pro vídeo. O nome do capítulo é Desfile e vemos todos os jogadores e até os treinadores indo para os seus respectivos lugares, seja a porta de vencedores ou seja a porta de perdedores. Temos um grande foco em Michael Kaiser, que tá começando a refletir sobre tudo que acabou de acontecer. Ele, que foi um dos últimos a sair de campo, começa a falar: "Ei, por que diabos você está me seguindo?" Podemos ver Ness seguindo o Kaiser e o Kaiser começa a falar com ele. "O eu em que você acreditava era uma ilusão. Eu sou um merda. Estamos quebrados. Cai fora, Ness." Então, ao invés de Ness escutar o que o Kaiser está falando, basicamente humilhando ele e seguir em frente pela sua própria trajetória, ele insiste em ficar do lado de Kaiser. O Kaiser fica furioso e pergunta pro Ness se ele bate bem da cabeça, porque ele percebeu que o Kaiser basicamente descartou ele em nome da vitória para venceu o Isagi, mesmo assim não adiantou de nada. E o Kaiser, com toda essa síndrome de ser o protagonista também, diz que ele é um pedaço de merda, humilhando o mundo com a própria existência. E gritando diz pro Ness parar de se apegar a um pedaço de merda assim como ele. Mas o Ness, para surpreender todo mundo, diz que não. Ele não fará mais o que mandam para ele. Ele disse pro Kaiser que o Kaiser não é um pedaço de merda, e sim um ser humano de carne e osso. E ele diz que com o ego dele ele quer lançar um feitiço no Kaiser que está quebrado. O Kaiser faz uma cara igual ao Eren de Attack on Titan, que não dá pra entender muito bem se ele tá sentindo nojo, se ele tá meio triste, mas ao mesmo tempo deve ser tudo, tá ligado? O Kaiser é bem dodói da cabeça. Então nesse momento temos a revelação dos valores do pessoal que não é do Blue Lock, e com surpreendentes 400 milhões está Kaiser em primeiro lugar, seguido de Dom Lorenzo com 280 milhões. Ness logo abaixo com 130 milhões, Charles também abaixo com 110 e por último Ag com 80 milhões. E basicamente o único que recebeu a proposta de um time diferente do que ele já tá é o Kaiser, que recebeu 400 milhões para ir pro Real. O Real quer muito Kaiser, e isso só me faz pensar em como é que vai ser Rin, Sai e Kaiser no mesmo time se realmente só forem os três, o Isagi não for ou nenhum outro jogador, tá ligado? É muito louco, mas eu acho que o principal problema que realmente existe em Blue Lock, que é o entrosamento entre os jogadores, vai continuar acontecendo no Real se eles não mudarem de pensamento. Então vemos uma voz no megafone dizendo para os jogadores irem descansar um pouco nos seus recintos, porque daqui a pouco eles vão ter que entrar num ônibus. Então um dia se passa e vemos todos os jogadores do Blue Lock que venceram a seleção para ir para a Copa do Mundo Sub-20 num ônibus. Todos estão muito bem vestidos, eles estão com terno e gravata que foram designados para eles, e eles estão se ajudando ali a arrumar a gravata. É uma interação muito legal entre eles. O Bachira diz que essa é a única vez que ele se lembra de ter usado um terno tão chique. O Barou pergunta por que eles estão com as janelas tão escuras, porque aparentemente eles não conseguem ver nada do lado de fora. E temos mais algumas interações entre os jogadores ali. O Rin reclamando de barulho consigo mesmo e o Ryo totalmente sério. Então vemos o Gagamaru, que tá dormindo como um urso mesmo, e o Isagi ao lado dele pensando sobre tudo que aconteceu na Liga Neo Egoísta, mas principalmente pensando sobre o Nagi. Ele começa a se lembrar de quando ele gritou pro Nagi não desistir do futebol, e ele disse que é tudo que ele poderia dizer naquele momento. Ele se pergunta o que o Ryo tá pensando nesse momento, porque ele percebe que o Ryo tá bem sério desde que tudo aconteceu. E ele diz que, pra ser justo, ele ainda não absorveu tudo isso que aconteceu e não acredita que o Nagi tenha sido eliminado do Blue Lock. Mas interrompendo o pensamento dele, o locutor diz que eles chegaram, e todo mundo fica ali animado, dizendo que eles querem parar na próxima parada. O Bachira tá muito animado e o locutor começa dizendo: agora mesmo, Blue Lock, para os 23 que sobreviveram à Liga Neo Egoísta. Então eles são direcionados a subir no ônibus, porque tem uma espécie de piso para eles ficarem em cima.
E nesse momento temos uma das páginas mais incríveis de Blue Lock, e isso é indiscutível. Vemos uma multidão de pessoas totalmente insanas gritando pelo nome dos jogadores do Blue Lock, totalmente eufóricas. Muito semelhante ao que acontece no mundo inteiro, mas acontece também muito no Brasil quando o time ganha uma final, alguma coisa do tipo, e todos os torcedores vão em volta do ônibus pra comemorar, tá ligado? Essa página aqui é pra quem gosta de futebol de verdade, cara, dá pra sentir a emoção. Os jogadores do Blue Lock ficam meio surpresos, o Bashira diz que é muita gente, o Shigiri fica perguntando se eles realmente são estrelas, e o Sag fica em choque, e o locutor diz que eles vão fazer um desfile da vitória em Roppongi. Roppongi é um distrito em Tóquio. E cara, surpreendente, mano. Surpreendente mesmo. Vemos até algumas pessoas ali com a camisa do Rin, ou outras com a camisa do Isagi. Cara, incrível. Vemos todos os jogadores ali muito felizes e surpresos ainda. Vemos algumas meninas dando em cima do Otoya, e ele perguntando se as meninas querem entrar no ônibus, mas o Karasu dizendo que não, isso não é uma boa ideia. O Hiyori bem surpreso, e o Kimiya dizendo que essa é a influência da Blue Lock TV. O Bashira totalmente animado, o Shigiri dizendo pra pelo menos o Kunigami acenar pra eles, o Sendou dizendo pra todo mundo seguir ele no Instagram, e o Aiku tentando falar pro Sendou calmar. Ah, cara, que página boa. Não só que página, né? Que momento bom. E então vemos o Isagi começando a refletir. Incrível, realmente incrível. E enquanto ele pensa sobre tudo, vemos outra página totalmente insana com outras milhões de pessoas. Milhões não, eu tô exagerando, mas outras muitas pessoas gritando o nome dele. Então o Isagi diz que eles conseguiram causar todo esse entusiasmo. Isso é esporte, isso é entretenimento, esse é o poder do futebol. Uau! Eu me sinto tão bem, mas ao mesmo tempo ele também tá muito assustado, porque ele percebe que alguém que pode se tornar um herói com um único golpe pode cair com a mesma facilidade. A multidão grita o nome dele de novo e ele diz: é por isso que... E para responder à multidão, ele dá um soco no ar, pensando consigo mesmo, dizendo que não vai ficar satisfeito até o momento que ele se tornar o melhor do mundo. Ele diz que vai além desse cenário e que não vai voltar para um mundo sem futebol. Mas então todo esse momento incrível entre os jogadores do Blue Lock acaba porque voltamos a ver Nagi. Ele chegou em casa e ele disse que assim como Shoki, ele não mudou, ele apenas voltou à vida normal dele. Shoki é o cacto que o Nagi tem. Vemos ele com um olhar muito desanimado mesmo, quase que um olhar de morto, e vemos que faltam apenas 50 dias para o Mundial Sub-20. O capítulo acaba, não teremos pausa na semana que vem e continua em Isso é tudo, mas a tradução também pode significar terminei ou esqueça isso. E cara, bora conversar um pouco aqui sobre o capítulo. A minha nota para esse capítulo é 10 de 10, cara. Esse capítulo foi um capítulo perfeito, porque eu gosto muito de ver o que acontece fora das partidas do Blue Lock, tá ligado? Pra mim, Blue Lock vai muito além de um anime de esporte, sim, tá ligado? Temos momentos muito vergonha alheia, tá ligado? Que são propositais, mas eu acho que Blue Lock tem uma proposta muito boa e ele desenvolve os personagens muito bem, tá ligado? E cara, tudo que envolve futebol já mexe muito com a gente brasileiro que gosta, porque, cara, é um esporte que a gente cresceu acompanhando, é algo que a gente vê desde nossa criação e é algo muito marcante pra gente. E ver momentos como esse do capítulo, onde todo mundo comemora pros jogadores, sabe? Aquela emoção é algo que é indescritível, mano. Eu me animo muito, cara, muito mesmo. Fora essa construção toda que a gente teve, vendo o Isagi pensar sobre o Nagi, o capítulo subir muito com toda essa emoção, e do nada o Nagi todo triste na casa dele. Faz a gente pensar como seria se o Nagi estivesse junto com os garotos do Blue Lock e como ele queria estar lá. Mas o maior inimigo do Nagi o venceu, que é a sua própria motivação e sua própria vontade. Bom, só esperem o próximo vídeo do canal. Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado do capítulo assim como eu gostei, porque cara, eu amo futebol e Blue Lock é incrível, tá ligado? Eu sei que eu falei muito, tá ligado também, mas tá ligado, é meu jeito. Dá uma olhada no comentário fixado ou na descrição e deixa o like, se inscreve no canal. Até mais, valeu e fui!